Ok, so bem-vindos à nossa aula de orientação, Getting Started Class, ok? O material é em inglês, mas eu vou falar em português, ok? Para todo mundo se sentir confortável, fica à vontade de tirar dúvidas, ok? Esse é o mais importante, porque a palestra, a aula é para vocês, ok? Agora é uma oportunidade boa tirar dúvidas. Pode deixar suas dúvidas até o final, se quiserem, ou podem me interromper sem problema, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre o contexto, de onde veio a ideia da escola, o que oferecemos primeiro. A SHP Financial Training é o único Silver Learning Partner do ACCA no Brasil, que significa que trabalhamos em parceria com a ACCA. Também temos credenciamento pelo Conselho Federal de Contabilidade, que significa que contadores no Brasil recebem pontuação para a educação continuada quando eles estudam os exames do ACCA conosco. Trabalhamos na verdade, com outros fornecedores além da BPP, mas eu fiz meus exames de contabilidade em Londres. Eu fui para uma escola de preparação, uma escola de finanças como a SHP, mas era chamado BPP, em Londres. So, quando a gente começou a atuar aqui no Brasil, utilizamos o material da BPP. Agora temos outros materiais também. Basicamente a coordenação acadêmica dos cursos escolhe o material melhor para os alunos. Ok, so quais são nossos diferenciais? Temos turmas pequenas, como uns 10 alunos, okay, que significa que você vai receber muita atenção individual. Temos também cursos de inglês avançado, okay, para ajudar quem quer desenvolver ou quem precisa desenvolver seu inglês antes de fazer os exames. Tem alguns recursos também que são recursos gratuitos, que ajudam com o inglês para os exames ACCA. Okay. Temos instrutores que são profissionais na sua área, que têm experiência profissional, e também são aprovados nos exames que eles ensinam. Temos material de estudo internacional, com uma metodologia comprovada, e temos flexibilidade nas opções de aprendizagem. Temos aulas presenciais aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, também online, ao vivo. Temos alguns participantes online nessa aula agora. E oferecemos também cursos in company. So, além dos cursos de contabilidade, temos workshops, cursos de culturação e também cursos profissionalizantes como o ACCA. Além da área de contabilidade, oferecemos cursos nas áreas de business valuation, inglês financeiro e finanças. Nossos estudantes ganham um desconto de 10% nos outros cursos que eles fazem conosco. Essa aula hoje é uma variedade de aulas e palestras gratuitas que oferecemos ao público. Aqui estamos no Class ACCA Getting Started Class. So, nossa sede fica na Avenida Paulista, ao lado do metrô Consolação. Temos na sala, parece um pouquinho como essa imagem no lado direito. As pessoas aqui na sala vão ver. Mas temos uma tela com os alunos online participando. Okay? E temos uma mesa aqui também com os alunos presenciais. Okay, bom, so, alguns eventos anteriores. Aqui na primeira imagem, esse é um curso que tivemos de Business Valuation, com dois alunos online ao vivo na tela, os outros alunos na sala, com os certificados deles. Na imagem 2, tivemos a visita de dois representantes do ACCA, a Râmia, que está aqui. Vocês vão conhecer provavelmente a Râmia quando vocês são alunos estudantes no programa ACCA, porque ela cuida do Brasil. É a Afra, que é o chefe dela. Okay? Então, eles visitaram alguns de nossos alunos do ACCA no Brasil. Eu estava falando antes do começo da palestra que temos uns 100 estudantes do ACCA no Brasil. Okay? Nosso objetivo é que essas 100 pessoas que estão aprovadas nos exames é que continuem com os exames, mantenham o momentum para terminar o programa.
Aqui na imagem 3, fizemos curso de pós-graduação no INSPA, de inglês financeiro. Aqui na imagem 4 é uma palestra que eu fiz na Mackenzie sobre carreiras no mercado financeiro. Trabalhamos com vários professores com different backgrounds. Aqui são algumas das marcas das instituições como Quais, com quem temos conexões. Um pouquinho sobre mim, só para vocês terem uma ideia. Eu sou a coordenadora acadêmica por enquanto do curso ACCA. Eu sou formada em Economics and Management da Oxford University no Reino Unido. Eu sou CFA Charter Holder, eu fiz exames de finanças, CFA, sobre o mercado financeiro. E eu sou Chartered Accountant, qualificado pelo Institute of Chartered Accountants of Scotland, que é equivalente ao ACCA, no Reino Unido. Eu fiz outras certificações também de Evaluation, Certificate of English Language Teaching para adults. Eu abri a escola SHP basicamente como minha base de conhecimento. Eu trouxe para o Brasil essas certificações, esse conhecimento. A gente abriu SHP Financial Training em 2014. Temos vários anos de atuação já. Já ajudamos muitos alunos a serem aprovados nesses exames. Temos comitê de conselheiro também. Temos uma boa gestão da escola. Temos uma equipe de mais de 20 instrutores. Esse é depoimento sobre eles. Os profissionais são excepcionais, verdadeiros coaches durante a preparação para a prova. A gente vai além da sala da aula. É necessário estudar em casa também para ser aprovada nesses exames. A gente ensina o conteúdo na sala e também técnicas para o exame, mas ainda assim será necessário estudar em casa. Então, a gente oferece orientações para estudo em casa. E também oferecemos avaliações individuais nos simulados que os alunos fazem durante o curso para ajudar nos pontos mais fracos, basicamente. Ajudamos também com networking, acesso para oportunidades de emprego, quando um de nossos clientes ou um contato nosso entra em contato procurando uma profissional, a gente envia as informações para todo mundo em nossa rede. E temos eventos com palestrantes do Brasil e também de fora. Nossos professores. Nossos professores são a Pam Kingston e o Anthony McCarthy. A Pam está ensinando agora no curso que estamos acontecendo agora. Ela tem mais de 20 anos de experiência profissional, incluindo 10 anos de experiência em posições de management. Ela é CAEC também no Rio de Janeiro. Ela tem um MBA executivo em Corporate Finance from Quebec. Ela é australiana, na verdade, mas ela estudou no Reino Unido e depois ela mudou para o Brasil há mais de 30 anos. Então, muito da carreira dela está no Brasil, mas ela também é ACCA e CAEC, então ela tem uma experiência muito boa. O Anthony McCarthy tem mais de 40 anos de experiência profissional. Ele tem sua própria empresa e ele basicamente faz consultoria em vários clientes. Aqui temos uma lista dos maiores, na verdade, dos empregadores de ACCA membros no Brasil. Temos mais algumas empresas que não estão nessa lista, mas essa lista a gente faz há algum tempo. Mas basicamente eram os maiores empregadores dos ACCA estudantes. A gente poderia acrescentar agora mais algumas empresas. Por exemplo, a BDO não está aqui, mas deveria estar. Então, a EY, NSG, PwC, que todo mundo chama Price, Dow Brasil, Grant Thornton, KPMG, Rick Crum, Strokephone,
Twinings and Overmark Maltine, Avon, Capgemini, Fast Investimental, CM, Capital Markets, Purpose, Suca, Natura, Siemens and Standard Chartered Bank. So tem várias empresas britânicas aqui. Nós também temos Big Four, só falta a Deloitte, mas na verdade a gente teve alguns alunos da Deloitte também. E também tem empresas do mid-tier contabilidade, so Grant Thornton, a BDO não está aqui, mas temos alunos da BDO também. A Mazars também, temos aluno agora da Mazars, okay? So falta algumas empresas aqui. Cheyenne é uma aluna que mora em Dubai. So ela foi para Dubai e percebeu que ela não poderia trabalhar na área de contabilidade, na área contábil, sem a certificação ACCA ou equivalente. So ela começou a estudar, na verdade ela estudou conosco online. So, mas primeiro ela teve que aprender inglês. So eu tenho muita admiração para ela, porque ela conseguiu aprender inglês e depois fazer o exame, okay? Que não é fácil, mas como eu estava conversando com alguns participantes aqui no começo, antes do começo da palestra, a gente tem que começar em algum lugar. Temos que começar. So, pouquinho agora sobre por que ACCA, o que tem no programa, quais são as dicas mais valiosas para ser aprovado nos exames pela primeira vez. Depois vamos ter tempo para questions and answers, no final. Ok, so ACCA é global, tem 200 mil membros, 486 mil estudantes, que significa que está crescendo. Okay? So, quando esses estudantes virem membros, vamos ter 600 mil membros. Okay? Alguns não vão conseguir, provavelmente, mas a intenção, a esperança é que a maioria vão conseguir ser membros. Okay? Em 180 países, realmente é global. E tem uma rede também de approved employers, okay, que são aprovados pelo ACCA. Elas podem, elas ganham créditos para a experiência profissional que é necessário para a ACCA. Que não significa que você tem que trabalhar para uma empresa aprovada, ok? É só ajuda, okay? Porque a empresa tem reconhecimento pelo ACCA. Ok, so, o Kieran McManus, ele é sócio na PwC no Brasil. Ele fala sobre falou numa palestra, na verdade, na FGV, sobre os benefícios da ACCA. A gente pode resumir esses benefícios para o profissional em 3 coisas, basicamente. Local, okay? Você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo com a certificação ACCA, porque é reconhecida globalmente. Salário, na média, é maior, mais alto para profissionais qualificados ou certificados. Okay? É progressão da carreira, porque você tem as competências que os empregadores precisam. Então, quando eu fiz minha certificação de contabilidade no Reino Unido, era um programa de 3 anos. Eu tinha a sorte que meu empregador pagou para tudo. Okay? E depois de 3 anos, meu salário dobrou. Okay? Então, esse foi o incentivo, um dos incentivos para estudar muito. Okay? Eu também sabia que eu iria perder meu emprego se eu não for aprovada nos exames. Okay? Se eu tive esse carrot and stick, o carrot do incentivo, também o stick de desligamento possível. Okay? Então, realmente, eu estudei muito nesses 3 anos, mas compensou. Basicamente, o Kieran falou sobre o valor dessa certificação, que não é bem conhecido aqui no Brasil ainda, mas deveria ser, basicamente, que tem muito valor, que comprova também seu nível de inglês. Okay, que permite você trabalhar fora do Brasil, mesmo aqui no Brasil. Okay. E é bem reconhecido para as empresas maiores, mais grandes, e também é baseado nas normas internacionais de contabilidade. Okay? Então, é equivalente do CPA, Certified Public Accountant, nos Estados Unidos, porque o CPA é baseado no US GAAP, a ACCA no IFRS, International Financial Reporting Standards.
Bom, então aqui eu peguei essa de uma pesquisa do Robert Half, que é um guia de salário, só para ter uma ideia. Mas basicamente a ideia do ACCA é capacitar profissionais que conseguem pensar estrategicamente. Okay? Então, elas mudaram o programa recentemente para focar mais nesse pensamento, análise crítico que os profissionais precisam no nível de Strategic Professional. Okay? So, o último nível do ACCA é chamado Strategic Professional. Okay? E é para desenvolver, para criar, para capacitar os diretores financeiros, controles, gerentes de jurisdição futuros para desempenhar bem na sua função. Okay? E, obviamente, tem a remuneração também para compensar esses profissionais pela contribuição que basicamente eles vão dar para suas empresas. Bom, então o roadmap, que parece talvez um pouquinho complicado, mas não é. Okay? Temos Applied Knowledge, que é o primeiro passo. Okay? Applied Knowledge. E temos 3 exames aqui: Accountant in Business, Management Accounting e Financial Accounting. So, basicamente, uma introdução para Management Accounting, Financial Accounting é Accountant in Business, que é sobre o contexto de contabilidade, o contexto, o que é uma empresa, como funciona uma empresa, ok? Então, essa aqui é a base de conhecimento que você precisa para fazer os demais níveis. So, depois temos Applied Skills, que são 6 exames aqui. Tem Corporate and Business Law, Performance Management, okay, que builds on, essa aqui, desenvolve Management Accounting. Taxation, Financial Reporting, okay, que é mais nível além do Financial Accounting. Audit and Assurance and Financial Management. So, Financial Management é análise de investimentos, por exemplo. Okay? TIA, taxa em torno de retorno, valor presente líquido, tomando decisões de capitalização também de uma empresa. E tenho uma certificação parcial, que é o Diploma in Accounting and Business. Depois de terminar esses exames aqui, o aluno ou estudante ganha o Diploma in Accounting and Business. Depois disso, tem o nível Strategic Professional, que eu falei já sobre Strategic Professional um pouquinho. Tem 2 exames que são essenciais, que são necessários, são mandatórios. O Strategic Business Leader, que é um case study, é o Strategic Business Reporting, que builds on, novamente, Financial Reporting. Okay, so Strategic Business Reporting é basicamente Financial Reporting, conforme IFRS. So, temos números contábeis internacionais no Financial Accounting, Financial Reporting e também no Strategic Business Reporting. E tem as opções também. So, para quem... So, a ideia aqui, como ACCA, é que você tenha uma base abrangente e também profunda. So, dependendo da especialização que você tem, que você quer, você escolhe 2 exames aqui, que são as opções. So, Advanced Financial Management, okay, já tinha aqui Financial Management, tem Advanced Financial Management, Advanced Performance Management, já tinha Performance Management aqui. Agora tem Advanced Performance Management, Advanced Taxation, Advanced Audit and Assurance. Okay? So, é num nível muito mais profundo. Aqui na sala temos o Carlos Godoy, que é um dos nossos professores. E ele está acabando, na verdade, o Strategic Professional nível, só tem Advanced Taxation, certo? E ele vai ser o primeiro ACCA membro formado no Brasil. Então, é muito significante isso. So, talvez a gente pode conversar com ele um pouquinho, talvez quando a gente chega na parte de dúvidas. Ok, so, alguns comentários aqui. So, quem é contador no Brasil, ou na verdade quem tem uma graduação em ciências contábeis no Brasil, e também é aprovado no nosso exame de matrícula, pode começar aqui no Performance Management. Então, não será necessário fazer os primeiros 4 exames.
que significa que só tem os 5 exames do nível Skills para obter o diploma. Okay? Aqui tem algumas informações sobre cada nível, okay? Mas basicamente são building blocks. Você começa com o Applied Knowledge, que oferece a base de conhecimento necessário, e depois você continua no nível mais avançado, é mais um nível Strategic Professional, que é o mais avançado ainda. Além disso, será necessário ter 3 anos de experiência profissional, mais o módulo de ética. Okay? Então, a ética é muito importante na certificação ACCA. Okay? É refletido esse módulo que é necessário ser aprovado no módulo para ser um membro do ACCA. E tem essa parte aqui também, que é opcional. Okay? Mas quando você está fazendo o nível Strategic Professional, você pode fazer ao mesmo tempo, ou depois, o Masters of Science no Professional Accountancy do University of London. Okay? So, além da certificação ACCA, você pode ganhar também um mestrado do University of London, fazendo dois módulos online. Nem precisa estudar lá. Pode fazer isso online. O próximo slide mostra um pouquinho mais sobre isso. Tem o Strategic Financial Project, Global Issues for the Finance Professional Module. São 2 módulos para obter o MSc do University of London. Okay? Isso é válido para quem tem o nível Strategic Professional da ACCA. Você tem informações aqui sobre os objetivos de cada exame. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, porque esses objetivos você pode achar no site da ACCA. Okay? Mas mostra basicamente o conteúdo do programa. Okay? So, Accounting and Business, Management Accounting, Financial Accounting. Isso aqui são Applied Knowledge, também os 3 exames. E depois tem os exames do nível Skills. Okay, so Performance Management, Taxation, Financial Reporting, Audit Insurance, Financial Management. Depois de terminar esse nível, tem o Diploma in Accounting and Business. Uma coisa aqui que temos vários alunos que já estão trabalhando fora. E eles conseguiram fazer isso com esse diploma. Okay. So, basicamente, terminando aqui os Applied Skills, conseguiram um emprego na área contábil fora do Brasil. Obviamente precisa de um visto também. Okay? So, tem alguns desafios, mas não é impossível. Okay? Conheço vários alunos que já fizeram isso. Okay, no nível Strategic Professional, okay, temos esses dois exames, Strategic Business Leader, Strategic Business Reporting. Okay, lembrando que isso é baseado no IFRS. Essa aqui, Strategic Business Leader and Case Study. E depois você escolhe 2 exames dessas 4 opções aqui. No próximo slide temos os objetivos dos exames, Strategic Business Course, Strategic Business Leader. Esses aqui são novos, refletindo essa mudança da ACCA para pensamento estratégico. Okay? A ideia aqui é que temos inteligência artificial, muita automatização de empregos. Contadoras estão precisando upskill, melhorar seu nível de skills para oferecer mais valor, mais pensamento crítico para suas organizações. A resposta do ACCA é do Strategic Business Reporting, Strategic Business Leader. Tem esses exames que são opcionais, dependendo de onde você quer especializar. Okay. Tem também esse Practical Experience Requirement, que eu acho importante mencionar. Basicamente, são 36 meses de experiência profissional que você precisa obter para ser um ACCA membro. E você pode obter essa experiência antes, durante ou depois de fazer os exames. Okay? Então, não é necessário ter experiência antes de fazer os exames. Quando eu estava estudando, eu fiz os 3 anos ao mesmo tempo do que fazendo os exames. Tem 5 objetivos essenciais que você
tem que demonstrar. Tem que escolher 4 técnico objetivos, okay, das áreas de corporate reporting, financial management, sustainable management, accounting, taxation ou de insurance, dependendo de onde você trabalha. Okay? Mas não deve ser difícil atingir esses requisitos. E é tudo feito online no My Experience Record. Okay? Tem um portal no ACCA, no site do ACCA, especificamente para estudantes, e você pode registrar sua experiência lá. Nossos cursos, o próximo curso que temos é para Financial Reporting. Okay? Esse aqui é um dos exames do nível Applied Skills. A estrutura e metodologia do curso é que temos 6 aulas de ensino. Ensinamos durante essas aulas todo o conteúdo do syllabus. Okay? Mas é necessário treinar em casa. Então, a gente ensina o conteúdo, fazemos alguns exercícios durante a aula, mas esperamos que o estudante vá estudar em casa para treinar, para praticar, porque é a aplicação desse conhecimento que é muito importante para esses exames. Por isso, temos 2 aulas também de técnica para o exame. Nessas aulas, focamos fazemos exercícios, na verdade, fazemos simulados ou past exam papers, questões de exercícios, questões de exames anteriores, para treinar a aplicação do conhecimento para o exame, okay? Sob condições do exame, sob time pressure. Okay? O exame será no dia 4 de dezembro de 2018. Oferecemos um simulado durante esse curso. Na verdade, os alunos fazem um simulado em casa entre o 6º e a 7ª aula, okay? Para ser corrigido, e depois a gente faz um esclarecimento de dúvidas referente ao simulado nessa 7ª aula aqui. Você tem learning, practicing e consolidating através do simulado. Todo o material que você precisa é incluído no curso. Temos 6 aulas de ensino, 2 aulas de técnica para o exame, material online, que é acreditado, credenciado pela ACCA, apostilas, como os slides, um simulado que você faz sob condições do exame em casa, a gente corrige e oferece feedback. Fazemos um relatório individual, na verdade, para cada aluno com feedback. Tiramos dúvidas, temos a opção de esclarecer dúvidas por e-mail ou por WhatsApp. Temos uma contagem regressiva para o exame com orientação dos instrutores, professores sobre estudo em casa. E gravamos as aulas, que significa que as aulas ficam disponíveis por uma semana depois da aula, caso alguém perca a aula. Okay, so, esses exames não são tão fáceis. Okay? Você precisa de 50% para ser aprovado no exame, mas observamos durante os cursos, a nossa experiência com a ACCA, que realmente os alunos têm que se dedicar para ser aprovados. Okay? Tem o desafio do inglês, mas não é só isso. Também tem que ter o conhecimento básico para conseguir fazer os exames. É por isso que temos um exame de matrícula, para ver quem tem a base necessária e quem não tem. Quem não tem a base necessária, a gente recomenda fazer outros cursos para os exames mais básicos, para os primeiros 3 exames. O que precisa fazer para ser aprovado? Basicamente, planejar seus recursos, okay? No sentido de que fazer um plano de estudos quando vai estudar. Okay? É necessário, geralmente, fazer alguns sacrifícios. Okay? Por exemplo, eu estudava no fim de semana. Eu sei que alguns alunos estudam à noite, alguns na hora de almoço, alguns antes do trabalho da manhã.
mas realmente tem que criar esse espaço para estudar, ter uma rotina de estudo, ok? Então, tem que ser uma coisa automática. Foco, ok? Então, foco nas coisas certas. Tem alguns conceitos que são mais importantes para o exame. A gente passa orientações sobre isso nas aulas. Técnica do exame é fundamental. Practice, okay? Então, muitos exercícios simulados que devem ser feitos num lugar onde você não vai ser interrompido. Okay? Review. Olha por que você respondeu errado, por que você errou, qual foi o problema. Pode ser que você não leu corretamente a questão, pode ser que você não entendeu algum termo, pode ser que você não sabia o conteúdo, que precisa voltar para estudar. Okay? Então é importante identificar qual foi o problema, como resultado que você não conseguiu chegar nos 50% ou mais. E disciplina. Então, começa com antecedência, manter o ritmo de estudo é muito importante para obter sucesso. Então, o curso, ajudamos nossos alunos com esses 5 pontos importantes. Planejamento de recursos. Ajudamos você a planejar seus estudos fora da sala, okay, com orientações. Disciplina. Ok, para quem... normalmente, o cronograma das aulas ajuda com disciplina. Okay? Recomendamos para alunos que eles estudem o conteúdo antes de cada aula, para ter suas dúvidas prontas para tirar durante a aula. Okay? Foco. Então, as aulas focam nas coisas mais importantes para o exame. Exercícios. Fazemos exercícios durante a aula, mas também orientamos os alunos sobre quais exercícios para fazer em casa. Review. Ok, então corrigimos os simulados para identificar onde você poderia melhorar, quais são os problemas, ok? Como você pode melhorar seu desempenho para ser aprovado no exame. Nossos professores todos já fizeram nosso exame, ou equivalente, então eles sabem quais são os desafios que vocês têm, ok? Importante. Você não está sozinho. A gente temos grupos de estudantes, temos todo mundo no grupo do WhatsApp, tem um espírito de equipe, e todo mundo ajuda o outro, okay? Como as orientações dos professores. Temos uma metodologia que funciona, com essas 3 fases, so, ensino, or learning, practicing, and consolidating. Okay, so learning, nas 6 primeiras aulas, practicing, nas aulas de técnica para o exame e também nos exercícios que fazemos durante o curso inteiro, é consolidation através dos simulados. Somos o ACCA Silver Learning Partner único no Brasil. Temos professores que são experientes, têm experiência, altamente qualificados. Aulas com aproximadamente 10 alunos, que significa que recebem muita atenção individual. Flexibilidade na aprendizagem, com aulas online e gravações. Okay? Além das aulas presenciais na Avenida Paulista. Como traduzir isso? Value for money. So, todo o material é incluso e temos essas turmas pequenas. Bom, so, a mecânica. Ok, so, quem não tem uma graduação em ciências contábeis ou não é aprovado no nosso exame de matrícula, deve fazer os primeiros 4 exames. Os primeiros 3 exames são os exames do Applied Knowledge. Eles podem ser feitos na qualquer ordem. Okay? Pode fazer Accounting and Business, Management Accounting, Financial Accounting, na qualquer ordem. Você pode fazer Management Accounting primeiro, depois Financial Accounting. Não importa a ordem.
Só que tem que terminar esses 3 antes de começar no próximo nível, que é Applied Skills. Quem tem uma graduação em Ciências Contábeis é também aprovado no exame de matrícula, vai receber isenções dos primeiros 4 exames. Okay? Então, são 2 condições. Tem que ter uma graduação em Ciências Contábeis. E 2, tem que ser aprovado no exame de matrícula. Okay? Não é suficiente ter uma graduação em Ciências Contábeis, porque nossa experiência é que isso não necessariamente garante que a pessoa tem o conhecimento, a base que é necessário para a aprovação nos exames do nível acima, que é o nível de Applied Skills. Ok, e depois é tudo igual. So, depois tem os exames Skills, que podem ser feitos na qualquer ordem. Se você pode participar na próxima turma, ok? Não importa quando você começa, com qual exame você começa. E temos cursos por exame por trimestre. Okay? So, próximo exame é Financial Reporting para o exame em dezembro. O curso começa em setembro. E depois disso, temos curso começando em dezembro para o exame de Assurance, Audit and Assurance, em março. Okay? So, são exames em dezembro, março, junho, setembro. Tem o diploma em Accounting and Business, depois de terminar os exames dos Skills, o nível Skills. E depois tem o nível profissional. E novamente pode fazer os exames, os 4 exames do nível Strategic Professional, na qualquer ordem. Okay? E oferecemos curso por exame cada 6 meses. Esses exames são mais difíceis e a gente não oferece curso por trimestre porque achamos que as pessoas precisam de mais tempo para estudar para os exames de nível profissional. Bom, eu tenho algumas informações sobre valores aqui. Okay? Então, essa aqui é para quem não tem uma graduação em Ciências Contábeis ou não foi aprovada no exame de matrícula. Essa parte, sim, são os 4 exames aqui. Okay? Para quem não tem graduação em Ciências Contábeis ou não foi aprovada no exame de matrícula. Applied Skills. Ok, que todo mundo deve fazer Applied Skills. Os exames aqui. Depois ganha o ACCA Diploma in Accounting and Business. Essas taxas são tudo incluso. Tem o valor dos cursos da SHP é também a inscrição no exame do ACCA. Okay? So você paga um valor só. É tudo material incluso também. É o Strategic Professional. Tem 4 exames. Okay? E uma coisa importante aqui, vai demorar mais tempo para completar o programa se você não é aprovado no exame na data prevista no programa. Aqui, ok? So, um fator importante para lembrar. So, duration of program, duração do programa. Quem não tem uma graduação em Ciências Contábeis ou não foi aprovado no Entrance Exam, vai demorar 51 meses para terminar o programa. Okay? Então, é necessário pensar nesse programa como um mestrado. Okay? Mas, na verdade, tem algum conteúdo no nível de uma graduação e depois o nível Strategic Professional é equivalente a um mestrado. Okay? E lembrando que esse não é estudo integral, período integral. Okay? Temos aulas apenas aos sábados da manhã. Okay? Será necessário estudar em casa também, mas não é como fazendo sua graduação novamente 5 dias por semana. Okay? Okay. 39 meses, okay, so 12 meses menos, para quem tem uma graduação em Ciências Contábeis foi aprovado no exame de matrícula. Okay? Tem uma taxa de matriculation, uma taxa de matrícula, okay? Aqui é uma taxa anual, uma anuidade para ser estudante no programa ACCA. Depois isso vai virar uma taxa,
anuidade para ser membro do ACCA. É uma associação profissional de contadores, com 200 mil contadores. É para ter acesso para essa rede, é para todos os recursos que a ACCA tem essa anuidade. Okay? A gente paga isso para vocês. Podem pagar também separadamente, mas a gente está fazendo um pacote para basicamente facilitar a sua vida. Okay? Bom, so tem applied knowledge skills. Para quem não foi aprovado no exame de matrícula ou não tem uma graduação em ciências contábeis, tem aqueles exames, os primeiros 4 exames para fazer. Para quem tem uma graduação em ciências contábeis e foi aprovado no exame de matrícula, ainda tem um valor aqui, porque é necessário pagar para a ACCA para as isenções dos exames. Okay? Então, ainda tem um custo aqui. É só que você não precisa fazer os primeiros 4 exames, e você vai economizando um ano, basicamente, não precisando fazer esses exames. E depois é tudo igual para as duas sources. Okay? Você acaba aqui como um Fully Accredited Degree, equivalente a um mestrado, do ACCA. Então, o primeiro passo é para fazer sua inscrição no nosso site aqui. Então, fazendo cadastro inscrição no site, tem o exame de matrícula, que é um exame de 2 horas. Na verdade, você faz isso em casa, ok? Então, é baseado na confiança. Mas é no interesse seu para fazer só você, para entrar no lugar certo no programa do ACCA. Okay? Então, um exame de 2 horas em inglês. Okay? Tem o pagamento da taxa de matrícula. Cópias escaneadas, digitalizadas dos seguintes documentos. Sua graduação, não é necessário traduzir. A página de passaporte, como a imagem, foto do seu passaporte. Ou pode ser outra identificação, não tem que ser passaporte. Pode ser carteira de habilitação também. Photo ID, basicamente. É uma foto também, passport size, que vai no seu registro como estudante. Depois de receber o resultado do exame de matrícula, a gente vai determinar seu roadmap para a ACCA. Okay? So, se você não tem uma graduação em ciências contábeis ou você não foi aprovado no exame de matrícula, você vai precisar fazer o Applied Knowledge Exam. É importante fazer o exame de matrícula de qualquer maneira, porque o exame tem conteúdo dos 3 primeiros exames. Pode ser que você não precisa fazer todos os 3 exames, ok? Depende do resultado do exame de matrícula. Okay? Você vai ter que fazer no mínimo 1. Okay? Se não tem uma graduação em ciências contábeis. Quem tem graduação em ciências contábeis também foi aprovado no exame, pode participar no Financial Reporting Preparation Course, que começa no dia 22 de setembro, para o exame no 4 de dezembro. Okay. Então, agora chegamos no ponto de dúvidas. Alguma dúvida? A parte que tem transformado em ciências contábeis dentro de 4 exames. Mas se ele passar no exame de matrícula e não tiver formação em ciências contábeis, também elimina? Basicamente, a ACCA não vai oferecer conceder isenções para quem não tem ciências contábeis. Sim. Mas eu duvido que alguém vai ser aprovado no exame de matrícula sem ter uma graduação em ciências contábeis. É possível, depende, mas eu acho um pouquinho, provavelmente difícil.
Mas, basicamente, precisa das duas condições. Ciências contábeis é também aprovado no exame de matrícula. Mais alguma? Então, eu vi que tem programação para fazer assim, esse curso, né, para preparar para um exame para academia, né? Mas pode, assim, por alguns casos, fazer 2 exames no mesmo trimestre, não? Porque eu vi que tem, por exemplo, todo dia, né, vamos pegar o dezembro, tem todo dia um dos exames, né? Então, sim. pode fazer 2 exames? Sim. Ok, so a dúvida da Marina, quantos exames você pode fazer por sessão de exame? Ok, so a ACCA oferece 4 sessões, 4 exam sittings por ano. Okay? E você pode fazer até 4 exames por sessão. Okay? A SHP oferece apenas um curso preparatório por um exame por trimestre, mas pode fazer mais exames. É só que não oferecemos apoio, porque nossa experiência é que, na média, normalmente os alunos conseguem fazer um exame por trimestre. E também, se você não foi aprovado no exame, okay, a intenção é ser aprovado pela primeira tentativa, mas se não acontece, será possível fazer 2 exames na próxima sessão. Okay? Mas pode fazer até 4, se quiser. Eu não recomendo. Mas... ok? Não, ok. Não. Sim. Mas se você já uma tem... dúvida. Só, na verdade, referente a isso. Eu conheço, por exemplo, em Londres, eu conheci uma polonesa. Ela já foi contadora na Polônia. E ela tinha um conhecimento muito bom. E ela fez 4 exames por sessão e terminou a certificação ACCA muito rápido. Depende do seu conhecimento. Se você já está muito confiante, já tem o conhecimento, pode ser que faz sentido para você fazer 4 exames por sessão. Mais uma dúvida. Eu estou pensando em fazer esses primeiros, né, que é Applied Knowledge, né, que é primeiros, né, Accounting and Business e os outros. E tem esse quarto que é LW. Law. E eu vi que no site tem, no seu site que tem, vocês dão orientação, como que estudar para esse exame. Porque pelo que eu vi que tem alguns cursos online para primeiros 3, mas para esse LW eu não achei nada. Na verdade, não temos cursos para os primeiros 4 exames. Indicamos material de estudo online que a gente compra para vocês como parte do programa. Temos os exames, oferecemos os exames online, on demand, na sede, na escola SHP. Então, você pode fazer o exame online, que é um exame de 2 horas, aqui na SHP. A gente fornece o material online para você estudar. E temos os cursos para os exames no nível Applied Skills. Hoje a gente pode oferecer mais valor, porque são mais difíceis esses exames. Os primeiros 4 exames são factuais, são sobre, você precisa aprender o conteúdo, responder as questões. Applied Skills é mais sobre o contexto, aplicando, mostrando um nível mais avançado de análise. Ajudamos mais aqui com a técnica para o exame. Obrigada. Não é porque a gente no futuro talvez a gente vai oferecer um curso ou cursos para os primeiros 4 exames, mas por enquanto é online. Ok, obrigada pelas dúvidas, Marina. Mais alguém tem alguma dúvida? Oi, Vinícius. Oi, Vinícius. Tudo bem? Eu também
dando uma olhada no material, acho que no site, eu vi alguma coisa também relacionado à Universidade de Cambridge, mas eu não entendi muito bem o que seria. Tem alguma coisa disso? Eu tô... Onde você viu isso? Eu não sei no material que eu peguei, ou se foi na internet, mas eu vi alguma coisa. Tem esse do Master Science da Universidade de Londres. Eu vi mais uma outra coisa da Universidade de Cambridge também, mas eu não... Não sei sobre... Tem uma graduação no Oxford, Brooks. Acho que era... Pode ser Oxford Brooks. Você pode ganhar uma graduação do Oxford Brooks. Depois, eu não sei muito sobre isso, mas eu sei que é possível. Depois, eu acho, depois de fazer esses exames, os primeiros exames aqui, o Applied Skills. Applied Skills. Mas tem informações no site da ACCA sobre isso. Esses exames opcionais, você pode escolher no máximo 2? Sim, 2 só. Tá bom. Ok. Fazer uma última pergunta. Sim. Essa prova que vocês aplicam para determinar se o aluno pode eliminar os 4 primeiros cursos ou não, isso é mais relacionado à escola de vocês, né? Por entenderem que o aluno precisa ter já uma habilidade mínima. Mas não é um requisito da ACCA. Não é, exatamente. Mas trabalhamos muito perto com a ACCA. Era a recomendação desenvolvida conjuntamente com elas. Porque a gente descobriu que tivemos alguns alunos que eles não tinham uma base necessária para ser aprovado no Applied Skills. Então, a gente decidiu desenvolver esse exame de matrícula. Claro. E vocês têm alguma referência para saber o que cai nesse exame? Sim. É o conteúdo dos primeiros 3 exames. Accountant in Business, Management Accounting e Financial Accounting. E esse conteúdo a gente consegue pegar lá no site da CCI? Isso, sim. Pode dar um estudo, se quiser, antes de fazer o exame de matrícula, sim. Tá. Okay. Para não ir totalmente blind. Né? Sim. Tem o syllabus de cada desses 3 exames online da ACCA, no site da ACCA, para você dar uma olhada. E os objetivos de cada exame estão no site e também aqui. Okay? Então, o exame de matrícula tem conteúdo desses 3 exames. Porque é a base que você precisa para fazer os demais exames. Tá bom. Ok. Tá bom? Ok. Obrigada pela dúvida. Carlos, você tem algum comentário, alguma coisa para apresentar? Do ponto de vista de um brasileiro que está estudando para a ACCA? Na minha opinião, assim, o próprio... Como é o nome da pessoa que fez o depoimento? Kieran McManus. Isso, eu acho que o que ele disse realmente é verdade. Quando o tempo que eu morei na Inglaterra, que eu não tinha qualificação nenhuma, as pessoas te viam de uma maneira. A partir do momento que você começa a prestar as provas, passa nos cursos, você já é visto com outros olhos, uma pessoa qualificada, que conhece inglês e que entende contabilidade. E a questão que se dizia muito na Inglaterra no meu tempo, que a cada curso que você passa, é um aumento do salário de 1.000 libras. Eles sempre diziam. Basicamente é isso. E quando você passa, por exemplo, do nível skills, você já é parte qualificado. E com isso, você já entra numa nova faixa de salário. E o ACCA ele é muito fundado em ética, que eu comentei com vocês, e princípios. Que as pessoas que geralmente fazem o ACCA têm que seguir essas regras, e você é muito bem visto pela sociedade, assim, né, como contador. É que no Brasil ainda não chegou a esse ponto que existe na Europa, nos Estados Unidos, mas
é o futuro, né? Com esse CI chegando no Brasil, vai mudar muito essa visão do contador sendo apenas uma pessoa para formulários, mandar declarações. Não. O contador tem que dar todo o suporte gerencial para melhorar uma organização. Então, a maneira que eu vejo assim, do diferencial do contador do Brasil e um contador formado pelo ACCA. Você é muito mais gerencial para assumir posições numa empresa. Né? Que aqui no Brasil a gente vê muito, assim, pelo menos que eu vejo, você vê muito, às vezes, engenheiros top da empresa. Mas agora, com essa qualificação vinda para o Brasil, a gente provavelmente vai ver no futuro muito mais contadores formados por ACCA galgando essas posições altas das empresas. Estou apresentando. No Reino Unido, quando você é contador, você recebe muito respeito. Oh, contador. Sim. Ok. É visto como médico, advogado, mesma coisa. A gente tem muito na Inglaterra, né, que as pessoas que fazem parte dos conselhos, né, de empresas, geralmente têm MBA, qualificados, vem dessa base. Aqui no Brasil, você talvez, você não vê assim, tem o CRC, sabe, não tem ainda essa né, é mais algo que você tem para poder assinar um balanço, é mais por isso, né? Qualquer universidade que você faça, você vai ter o CRC. O ICC é algo completamente diferente, assim, na minha opinião, que, pelo menos o tempo que eu fiz, o meu conhecimento, eu tinha 10, acho que eu fui para 90, assim, em termos de vida, experiência também. Todos os empregos, a Suzy comentou, né, que ela tinha esse salário, né, que duplicou, né? E para mim, assim, nossa, foi excepcional, sabe, essa qualificação. Ok, obrigada. Então, vou terminar a gravação agora.